os últimos passos nas investigações sobre o assassinato a sangue frio, à luz ali do dia, certo? Contra o ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz. Pessoal, as forças de segurança paulistas seguem mobilizadas para identificar e prender todos os envolvidos no crime na Praia Grande, litoral de São Paulo. Ontem mesmo, vocês que circulam, que transitam pelas ruas de São Paulo, não se falava outra coisa nos táxis, nos bares, nos arredores, uma sensação de medo paralisante ali contaminando a todos nós. Ouvi de muitas pessoas que nunca se viu tanta polícia em Praia Grande para tentar apurar o que de fato aconteceu, mas ainda bem os criminosos não conseguiram atear fogo em um segundo veículo, tá? Utilizado no atentado todo. Então é importante destacarmos esse ponto. Mano Ferreira, se eu abre alas aqui sobre os últimos desdobramentos desse caso. Pois é, Marinho, esse é um caso que a gente precisa que tenha toda a atenção das autoridades e que não pode entrar na seara da disputa política. Você sabe que já houve o oferecimento por parte da Polícia Federal de cooperação na investigação que foi negado pela Polícia de São Paulo a partir do secretário Guilherme Derrite. E, na minha opinião, um caso de idade não deveria ser palco de disputa política entre o governo federal e o governo estadual. Precisamos que o Estado brasileiro seja capaz de responder ao crime organizado. Também estive conversando com alguns especialistas em segurança que chamaram a atenção para a possibilidade de alguns dos envolvidos nessa execução possam ser policiais, em função do perfil, da forma como aconteceu o ataque, que lembra, inclusive, a execução do Vinícius Grisba, né, que aconteceu no aeroporto. Acho que toda a nossa audiência deve lembrar daquele outro caso chocante, onde tivemos o crime organizado executando uma pessoa no aeroporto, e agora um ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, que por mais de 40 anos prestou serviços para a sociedade brasileira no combate ao crime organizado, que infelizmente foi deixado à sua própria sorte após a aposentadoria e acabou vítima desse crime bárbaro. Tem todos os indícios, sejamos sinceros, todos os indícios, que fique claro, de uma ação orquestrada pelo PCC, 40 tiros, assim, impiedosos, um atrás do outro, uma carnificina contra realmente um titã da segurança pública nos últimos anos, no combate ao PCC principalmente. Vou aqui com o Guilherme Sugimori aqui para entender sua leitura do que isso pode representar. Para muitos pode ser o teste de autoridade do Estado de São Paulo mais desafiador dos últimos tempos. Você compactua com essa visão? Bom dia, é um prazer estar aqui pela primeira vez, estou adorando aqui. Veja, eu concordo com o que o Mano falou. É importante agora a gente focar em solucionar isso. Eu não vejo muito sentido em excluir a Polícia Federal dessa investigação, dizer não é necessária ajuda, até porque um dos maiores problemas que a atuação policial tem no país é desencontro de informações. Quer dizer, nós não temos bases de dados unificados, sistema de inteligência unificado entre os diversos órgãos de atuação policial. Isso é um problema enorme que não faz o menor sentido. Vocês já devem ter notado, por exemplo, que é comum que alguém que tenha mandado de prisão em um estado fuja para outro e não seja encontrado por desencontro de informação, inteligência de unidades policiais. É evidente que isso é um crime muito grave e os indícios são claros de que é possível que seja crime organizado, PCC. Quer dizer, isso é uma execução bastante complexa, chama a atenção. A polícia está dizendo abertamente que essa é uma linha das investigações e tinha que ser mesmo. E eu imagino que o auxílio da Polícia Federal seria de grande valia. O Derrite disse, claro, que eles vão aceitar informações. E devem aceitar, não poderiam negar informações. Mas rejeitar a ajuda me parece uma politização que eu não sei se é benéfica para o caso. Não me parece, por isso eu não concordo. Você mencionou, André, que isso pode ser um teste aqui para a força estadual. Veja, pode ser, mas o objeto da coisa toda deveria ser identificar os criminosos e deveria ser parar o crime organizado ou a organização criminosa que seja. Pode não ser PCC, pode não ser uma instituição de crime organizado grande, mas eu acredito que seja. A ideia aqui é parar o crime organizado. Então, não encarar isso como
um teste do Estado, mas sim como uma operação policial para a gente chegar em algum lugar. Será que ele está afirmando a autonomia da Polícia Estadual, assim, resguardando a própria competência? Seria o princípio federativo que não. Segurança pública a nível estadual não vem meter o bedelho, não. A gente lembra bem aqui, a vida como ela é, pessoal, não é nenhuma torcida e nem tomar lado aqui, não. Mas a gente lembra muito bem, né, Jesse Peixoto, Aninha, Beatriz Rich, quando foi deflagrada a Operação Carbono Oculto. A gente, literalmente, enquanto nós estávamos aqui trazendo ao vivaço para todos vocês todos os detalhes, era literalmente de um lado... Em tela dividida, Brasília de um lado, se vangloriando, tentando tomar todos os louros, os dividendos políticos pela atuação, sendo que foi uma atuação coordenada em todas as esferas de governo. Aí, vai para Brasília, vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para São Paulo. Acho que isso foi muito simbólico desse cabo de guerra para realmente ter o protagonismo nesse momento. Mas, de qualquer forma, talvez essa postura atual do Derrite seja até para evitar o que aconteceu naquele momento. Aninha. André, bom dia nossa audiência. Eu acho que o Mano colocou uma questão acerca da politização dessa investigação. Sim. E o Guilherme também destaca os interesses que talvez não se limitem ao objeto principal da investigação, que deveria ser identificar e punir os responsáveis por essa execução. E aí eu acho que, para além da gente discutir quem será o... Porque me parece que... serão identificados, já foram inclusive alguns suspeitos, e espero que eles sejam adequadamente punidos. Mas o mais importante aqui, talvez não seja quem identificou, como chegou ao responsável, mas tratar de questões que vão além deste crime específico, como o Guilherme colocou. Eu, por exemplo, acho um verdadeiro escárnio que a gente não tenha um sistema integrado de antecedentes criminais. E isso que ele falou, que uma pessoa pode cometer um crime num estado, ser condenada, ir para outro estado e não ter a sua prisão efetivada porque as pessoas não têm conhecimento daquela decisão criminal, é um verdadeiro absurdo. Eu já vi casos de pessoas que foram julgadas como réu primário mais de uma vez. Porque é uma vez em cada estado. Então, assim, enquanto a gente fica aqui discutindo claramente com interesses eleitorais, quem será o responsável por capturar ou por não capturar, quem é o responsável pela operação que deflagra o PCC na Faria Lima, a gente precisa tratar de questões muito básicas e essenciais para a nossa segurança pública, como, por exemplo, o cruzamento de decisões judiciais entre os estados. E justiça tem que ser feita aqui. O modelo de segurança pública e as forças de segurança pública em São Paulo não deixam de ser, acho que, exemplares em termos de eficiência nas investigações e também na punição. Pelo menos tem sido assim, impressionante a rapidez nesse movimento. Já identificaram ali o segundo veículo que quase foi incendiado, acabou não sendo. Perícia realizada, suspeitos identificados e alguns já, enfim, sob custódia da polícia, que é onde eles merecem, né? De trás das grades e apurar ali até a raiz desse caso que chocou a todos nós e segue chocando, né, pessoal? Nunca se viu tanta polícia em Praia Grande, foi o relato que eu ouvi ontem algumas vezes aqui por São Paulo. De qualquer forma, às 10 horas e 11 minutos, eu quero falar